Muito bem, quero dar as boas-vindas a você a esta página dedicada a um curso chamado O Segredo de Teresinha. Trata-se de um curso a respeito da infância espiritual, né? A doutrina secreta, por assim dizer, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Deixa eu explicar para você. O que acontece é o seguinte: Santa Teresinha foi proclamada doutora da Igreja em 1997 pelo Papa João Paulo II. Acontece, porém, que até aquela data, eu, Padre Paulo Ricardo, considerava Santa Teresinha, desculpa dizer, uma santa infantil. Né? Então é porque as pessoas falavam de infância espiritual e você vai lá e pega, né, a história de uma alma, os manuscritos, né, autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus, você lê aquele negócio e se você alguém não te der uma chave de leitura, você vê, na verdade, uma menina com a linguagem onde ela está escrevendo para suas irmãs, na sua família, com sua linguagem infantil, de caçula de uma família burguesa do final do século XIX na França. Então, essa linguagem, esse revestimento de Santa Teresinha sempre me causou muita reação negativa. Eu olhava assim de fora e dizia, não é isso. Até que no Dia Mundial da Juventude, com o Papa João Paulo II, em Paris, em 1997, eu tive a oportunidade de conhecer um grande estudioso de Teresinha, né? O famoso bispo auxiliar de Bayeux-Lisieux, Monsenhor Guy Gaucher, que depois escreveria esta que é a mais importante biografia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que, aliás, graças a Deus, está traduzida para o português também. Pois bem, eu tive a oportunidade de conhecer Monsenhor Guy Gaucher, que me apresentou a genialidade teológica de Teresinha. E como que escamas caíram nos meus olhos. E eu então enxerguei. Eu enxerguei que, revestida atrás daquela linguagem do século XIX, da França pequeno-burguesa, havia uma doutrina espiritual genial, que fez verdadeiramente com que Teresinha, né, merecesse o título de doutor da Igreja, e não somente doutor da Igreja para os tempos modernos. Por quê? Porque o segredo de Teresinha, e esse é o tema principal do curso, é a sua pequena doutrina, aquilo que ela chama de pequena doutrina, a infância espiritual, na linguagem de muitos, embora ela nunca tenha usado esta expressão, né? A sua pequena via, sua pequena doutrina. E você vai dizer, mas padre, é pequena via para o quê? Pequena doutrina do quê? Vejam, aqui está o problema, e é por isso que você precisa conhecer esse curso. Muita gente quer crescer espiritualmente, né? Claro, os primeiros passos de crescimento espiritual todo mundo conhece, né? Você vai, deixa o pecado, faz uma confissão geral, vai aprendendo a rezar, isso e aquilo. Todas estas coisas eu apresento, né, em outros cursos meus. Para quem não me conhece, eu tenho meu apostolado na internet, eu tenho lá cursos, né, ensinando a rezar, ensinando a meditar, etc. Estes cursos são todos muito bons, muito importantes para os iniciantes. Porém, existe um fenômeno que é universal. Se a pessoa perseverar na vida de oração, vai chegar uma hora que ela vai progredindo, ela vai crescendo e ela bate no teto. Ela bate no teto e não consegue mais progredir, como que empaca, né? Ela vai aperfeiçoando e fica empacada, e fica ali. É aquele fenômeno que você conhece de pessoas devotas, boas, mas que nunca se tornam santas. Deixa eu pegar aquilo que está no seu imaginário, que você conhece no dia a dia. Sabe aquela senhorinha
né, beata de igreja, rezadora, não é? Que não comete pecados graves, mas você vê ali que tem defeitos, né? Que você diz, sim, é uma pessoa boa, sim, é uma boa católica, devota, mas por que é que ficou ali empacada neste estágio? Pois bem, o segredo de Santa Teresinha é que ela conseguiu, né, digamos, na sua vida espiritual, enxergar um atalho. Foi graça de Deus, foi iluminação divina. Ela recebeu de Deus uma luz em que, sem diretor espiritual, sem que ninguém explicasse isso a ela descobriu como é que destrava esse processo. Como é que você pode, então, né, começar a dar passos de gigante, para usar a linguagem do Salmo, que é usada pela própria Santa Teresinha, e assim crescer espiritualmente. Então, esta é a realidade do segredo de Teresinha. E eu vou lhe dizer porque é que este curso ele é diferente e é um curso importantíssimo, né? Porque você encontra até muitos livros a respeito da doutrina espiritual de Santa Teresinha. Inúmeros, né, são os autores que mergulham na doutrina espiritual de Santa Teresinha e a bibliografia é extensa. Só que, nesses anos todos, estudando Santa Teresinha, eu vi que nenhum deles teve a intuição teológica de ver o que é específico e próprio de Santa Teresinha no ser da coisa. Deixa eu explicar para vocês. Ficar repetindo fórmulas de Teresinha é fácil. E você encontra muitos livros que dizem qual é a doutrina espiritual de Teresinha. A pessoa vai lá e repete o que a própria Teresinha diz. Ela mesma, ela escreveu, né, o famoso manuscrito B, que foi uma carta, aqui está o facsímile dessa carta com a própria letra de Santa Teresinha. O manuscrito B, ela escreveu essa carta para sua irmã mais velha, né, a Maria, explicando a sua pequena doutrina. Beleza. Todo mundo lê isso, todo mundo vê as cartas de Santa Teresinha, né, os escritos dela estão editados em vários volumes, na chamada edição do centenário, né? E nós temos todas as fontes primárias daquilo que é o pensamento de Teresinha. O que ninguém faz é sistematizar dentro da teologia ascética e mística e enxergar o que é que tem de verdadeiramente, né, genial na doutrina dessa santa. Aí o resultado disso são 3 tipos de livros que falam de Santa Teresinha. Os livros superficiais, né? Ele pode dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V, pega lá as frases de Teresinha, monta um texto, diz essa é a doutrina. Os livros liberais, sim, pessoas que veem que Teresinha é ousada na forma de se expressar, que ela expressa o Evangelho de uma forma nova, vibrante, etc., e acham que Teresinha é uma revolucionária. E apresentam Santa Teresinha de um jeito totalmente liberal, modernoso, para não dizer modernista. Ou então, pessoas que pegam Santa Teresinha e tentam enquadrá-la nos moldes da espiritualidade carmelita. Já que Santa Teresinha era uma santa carmelita, então a espiritualidade dela precisa estar, né, encaixada dentro daquilo que é a espiritualidade do Carmelo. Então você tem uma coisa meio assim tradicionalista, porque tem que encaixar a Teresinha dentro dos moldes da tradição, uma coisa revolucionária, onde Teresinha não se encaixa em lugar nenhum, e
e uma coisa superficial, onde as pessoas vão simplesmente repetindo platitudes, bobagens a respeito de Teresinha. Pois bem, sem querer aqui ser pedante, eu acho que nesses anos todos em que eu estudei a respeito da teologia ascética e mística, por não pertencer a nenhum grupo, a nenhuma torcida, nem dos liberais, nem dos tradicionalistas, nem quis encaixar Teresinha em moldes, né, já pré-existentes, eu vejo que Santa Teresinha de fato enxergou algo de novo e de diferente. Então é isto que eu quero apresentar para você nesse curso. Que você veja com seus próprios olhos e enxergue a genialidade daquilo que Santa Teresinha apresenta como caminho de santificação. Um caminho que ela mesma chama de atalho, né? Uma via bem curta, tout court, um caminho reto, bem curto, um atalho, um elevador, né? Ao invés de ir pela escadaria com esforço, uma facilitação para chegar no caminho da santidade. Como é que nós iremos ver isto? O curso ele tem 20 aulas. Né? Nessas 20 aulas, eu apresento inicialmente, primeiro, a vida de Teresinha. Né? Não é a essência do curso. Quem quiser verdadeiramente se aprofundar na vida de Santa Teresinha, tem essa belíssima biografia do Guy Gaucher, que eu já falei aqui, né? E tantos outros livros que estão aí. Não dispensa também o fato de você ler, né, os próprios textos de Santa Teresinha, o que enriquece bastante o seu conhecimento da vida da santa. Mas isso eu apresento em 4 aulas. São as 4 primeiras aulas simplesmente para você ter um esquema geral da vida dela, para quem não conhece, porque nem todo mundo é obrigado a conhecer a vida de Santa Teresinha. Mas também eu escolho, né, o que apresentar da vida de Teresinha. Por quê? Porque esses são os tijolos que eu irei utilizar para depois construir, né, a apresentação da doutrina espiritual da santa. Na segunda parte do curso, né, eu passo um pouco a limpo aquilo que foi o progresso espiritual de Santa Teresinha. Ou seja, como é que ela, biograficamente, foi vivendo e descobrindo a sua doutrina. Né? Então, primeira parte, um resumo da vida. Segunda parte, esta vida um pouco secreta, digamos assim, essa vida interior de Santa Teresinha. E eu mostro que Santa Teresinha, ela, no fundo, embora fosse uma santa carmelita, ela era muito católica. Em que sentido? Em que ela bebeu de fontes que eram muito mais amplas. Por exemplo, nós vemos claramente que Santa Teresinha bebeu da fonte da espiritualidade de São Francisco de Sales. A sua tia era visitandina, a mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, queria ser visitandina, e depois a Leônia, que é uma das irmãs de Teresinha, que inclusive está em processo de beatificação, foi visitandina. E na espiritualidade de São Francisco de Sales existe toda essa realidade do abandono à divina providência. Né? É um livro famoso que foi atribuído a um jesuíta, que era diretor espiritual de Visitandinas, o padre Jean-Pierre de Caussade. Sabe-se hoje que esse livro, né, não é do padre de Caussade. Foram feitos estudos históricos. Então, hoje, em francês, se publica que esse livro do abandono à divina providência é autrefois attribué, ou seja, outrora atribuído ao padre Jean-Pierre de Caussade. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem, vejam, que toda essa espiritualidade do abandono à divina providência, Teresinha já recebeu em casa,
antes de entrar no Carmelo, que ela não é própria do Carmelo, ela é uma realidade que foi explorada enormemente em outras espiritualidades. A espiritualidade salesiana de São Francisco de Sales, a espiritualidade dos jesuítas, né? Padre de Caussade, jesuíta, a espiritualidade dos próprios dominicanos, tratados espirituais maravilhosos, como por exemplo do Padre Garrigou Lagrange, que nos fala do abandono à divina providência. Isso é uma coisa católica, uma coisa ampla, né? E Teresinha entra no Carmelo com esta bagagem espiritual. Não somente. Ela bebe das Sagradas Escrituras num tempo em que, ninguém se escandalize, as carmelitas eram desaconselhadas a ler a Bíblia. Deveriam ler as obras de São João da Cruz, etc, etc. Além de ler as Sagradas Escrituras e encontrar ali a intuição da sua pequena via, e ali está o próprio da genialidade dela, ela também vai e bebe como filha de São João da Cruz. Esses aqui são pequenos, né, vislumbres daquilo que eu quero que você veja onde está, né, a contribuição específica deste curso. Nós iremos ampliar os horizontes para que você entenda Teresinha profundamente, né? Você compreenda a genialidade dela como Deus, né? Fez com que ela, usando as palavras aqui do Papa Pio XII, redescobrisse o Evangelho. Redescobrisse o Evangelho de uma forma nova, com um novo frescor. O Evangelho de sempre, mas com um novo frescor. É por isso que São Pio X chamou Santa Teresinha de a maior santa dos tempos modernos, né? Então, o nosso curso tem essas duas primeiras partes: a biografia e o caminho espiritual secreto que nem todo mundo enxerga, mas que nessa pesquisa que nós fizemos, nós fomos montando o quebra-cabeça de onde Teresinha foi se alimentando para que Deus a iluminasse e ela descobrisse a sua pequena via. E aí, na última parte do curso, nós, antes da conclusão, apresentamos para você, de fato, o passo a passo dessa doutrina espiritual, dessa doutrina da pequena via, que termina culminando no seu ato de abandono à divina providência, mas um ato de holocausto. Ou seja, aquilo que era o abandono de São Francisco de Sales, ela transforma em holocausto de amor à divina misericórdia, né? Ela diz, está aqui o manuscrito dela, né? Oferecimento de mim mesma como vítima de holocausto ao amor misericordioso do bom Deus. Nós vamos ver tudo isso, né? E concluir e aplicar isso na sua vida, que é a conclusão do curso, a última parte. Então, são 20 aulas relativamente curtas, densas, importantes, mas que fazem com que você realmente tenha esta experiência de descobrir este caminho novo e curto para Deus e para a santidade. Eu espero que você tenha visto a importância deste curso. A importância deste curso está no fato de que você encontra aqui uma reflexão teológica, em que, com todos os recursos da teologia ascética e mística, a gente consegue ler Santa Teresinha de uma forma diferente. Para fazer essa leitura, né, eu fiz uma pesquisa e um dos autores que mais me ajudou é um autor que não é carmelita, mas que, estudando Santo Tomás de Aquino como grande especialista, o Padre Antônio Rui Marim escreveu o seu famoso tratado de Teologia da Caridade. Essa Teologia da Caridade, ele mostra como é que
funciona dentro da alma a caridade e como é que a caridade aumenta e progride. É impressionante que Santa Teresinha, sem nunca ter estudado Tomás de Aquino, sem nunca ter lido um manual de ascética e mística, ela acerta de cheio. Ela vê que realmente o que santifica não é eu entrar num caminho de grandes esforços e tarefas difíceis, mas com a vida ordinária, a vida do dia a dia, amar. E amar muito, amar intensamente. Você precisa desse curso para ver como é que esta santa, que em roupagem, né, às vezes fora de moda e ultrapassada, consegue atingir a você no século XXI. Ela é realmente uma das maiores santas da Igreja, na linguagem e na expressão de São Pio X, a maior santa dos tempos modernos. Então, eu espero que você aproveite esse curso, se inscreva, faça parte da nossa família e vamos juntos, vamos dar aquele passo decisivo na nossa vida espiritual. Não sejamos mais pessoas estagnadas, paradas. Você deixou o pecado, começou a progredir espiritualmente, bateu no teto e agora não sabe para onde ir. Nesse curso, nós apresentamos para você, através de uma santa doutora da Igreja, um caminho novo, curto e seguro. Novo, porque o Evangelho é sempre novo, com um frescor espiritual extraordinário. Então, vamos lá, coragem, vamos estudar, e não somente estudar, viver, nos entregar a Deus como uma oferenda de amor, ao seu amor misericordioso. Juntos com Santa Teresinha, queremos fazer parte desta multidão de pequenas almas, como ela mesma previa, que irão utilizar essa sua pequena via, tá bom? Então, se inscreve aí, espero você e um bom caminho para você nesta pequena via do segredo de Teresinha. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.